Então quer dizer que deu ruim para Dorival Júnior e André Jardine será o técnico da seleção brasileira para a Copa de 2026? Meus queridos, como vocês viram aí pela introdução, né, nós temos uma notícia que abalou um pouquinho o cenário da seleção brasileira na manhã desta quinta-feira, dia 26, que eu estou gravando e esse vídeo está sendo postado. Supostamente, André Jardine poderia vir a ser o novo técnico da seleção brasileira, né, mediante a todo esse cenário de muita incerteza com Dorival Júnior para o ano de 2025 e, consequentemente, para a Copa de 2026. E bem, eu vou dividir esse vídeo aqui em algumas partes, né, primeiro eu vou passar realmente a notícia e, posteriormente, eu vou dar minha opinião quanto ao André Jardine ele ser ou não um técnico da seleção brasileira, né? Passar um pente fino na carreira dele no América do México, que é onde ele está fazendo história atualmente. Então, sem mais longas, bora pra notícia. Bem, meus queridos, essa aqui é uma notícia que surgiu lá no México, né? No jornal AS, que cobre também o futebol mexicano, assim como o futebol peruano, argentino, chileno e por aí vai. E bem, como vocês podem perceber, né? Esta notícia, ela está em espanhol. Eu tentei traduzir aqui, né? O site em si, porém a tradução ficou muito ruim, então eu vou acabar traduzindo aqui pra vocês na fala em si. Mas visual fica aí realmente a matéria do jornal AS pra também dar os créditos devidos a quem fez a matéria. Enfim, Brasil abre os seus olhos, mais ou menos, né, para André Jardine. Santiago Banhos, que é o presidente do América do México, o clube do André Jardine atualmente, ele disse que a seleção brasileira, ela estaria de olho no técnico do América. E aí a gente segue aqui, né, para as aspas realmente do Santiago Banhos, presidente do América. Esperamos que André Jardine, ele continue aqui no América do México por muito tempo. Ele vem nos ajudando a conquistar muitos e muitos títulos. Creio que ele está começando a atrair os olhares de ligas mais importantes e competitivas. Eu posso até incluir nisso, né, um possível interesse da própria seleção brasileira no técnico, né? Resumidamente, foi isso que o presidente do América do México, ele falou, né, sobre esse suposto interesse da seleção brasileira no técnico do América do México, né, no técnico André Jardine. E aí depois ele continua aqui também falando um pouquinho sobre o contrato do André Jardine, que eu também vou esmiuçar um pouquinho, né, no desenvolvimento aqui do vídeo. Ele fala sobre o contrato. O contrato, ele tá muito claro. Ele pode sair para diferentes ligas da Europa, né? Você tem cláusulas que permitem a saída do André Jardine e também para seleções. E aí é nisso aí que entraria mais ou menos a seleção brasileira. Quanto à notícia em si do jornal AS e também as declarações do presidente do América do México, a gente tem isso daqui. Agora vamos para minha análise quanto ao André Jardine. Meus queridos, eu acho que de início aqui é bom dar um pequeno prognóstico, né, do histórico do André Jardine, principalmente aqui no futebol brasileiro e posteriormente lá no futebol mexicano, que é onde ele está atualmente. Bem, o André Jardine, ele apareceu aqui no cenário de técnicos no futebol brasileiro lá naquela eliminação do São Paulo na pré-Libertadores em 2019 para o Tájeres. Acabou que o André Jardine, ele não teve lá muito tempo para desenvolver o seu trabalho no São Paulo, caiu na pré-Libertadores, logo em sequência ele foi demitido. Porém, ele veio a ser contratado posteriormente para integrar a comissão técnica da seleção brasileira, né, naquela parte ali da base, no sub-20, sub-23, e ele veio a ser o ouro olímpico de 2020, né, quando o Brasil ele ganha o ouro olímpico lá em Tóquio. Ele era o técnico daquela seleção do Richarlison, do Malcom, do Arana e por aí vai. E depois desse ouro olímpico, né, desse pequeno sucesso que ele teve no comando técnico da seleção brasileira sub-23, ele começou a receber algumas sondagens para virar técnico de clubes profissionais, né, sair dessa categoria mais ou menos de base, de sub-20, sub-23 e por aí vai. E aí ele recebeu a proposta do América do México lá em 2023 para se tornar realmente o técnico de um dos maiores clubes do cenário do futebol mexicano. E ele vem fazendo história, né, cara? E atualmente ele está rodeado de discussões sobre ser o maior técnico da história do América do México. O que ele fez para ele conquistar isso? Ele conquistou 3 vezes seguidas o Campeonato Mexicano. Aí você pode estar se perguntando, pô, como assim? Ele chegou em 2023 e já conquistou 3 vezes seguidas o Campeonato Mexicano. O Campeonato Mexicano, ele segue aquele modelo de apertura e clausura, que é muito comum em inúmeros países aqui da América do Sul. E resumindo, bem resumido mesmo, é como se fosse um primeiro turno e um segundo turno aqui do futebol brasileiro. A questão é que você vai ter um campeão do primeiro turno e um campeão do segundo turno. E ambos campeões, tanto do primeiro quanto do segundo turno, né, de apertura e clausura, são considerados campeões mexicanos. Então, quando o André Jardine ele chegou no meio de 2023, ele conquistou a apertura pela América. Posteriormente, no primeiro semestre de 2024, ele também conquistou a apertura. E agora, no finalzinho de 2024, ele conquistou novamente a clausura, né? Ele conquistou clausura, apertura e clausura. E assim, ele é tricampeão seguido do Campeonato Mexicano. Um feito, assim, histórico pro América do México, que mesmo sendo um clube tradicionalíssimo, né, no cenário do futebol mexicano, nunca tinha feito isso aí até então. E também conquistou ali o equivalente da Copa do Brasil para o México e por aí vai. São inúmeras conquistas que colocaram ele ali no hall da disputa
disputa para ser o maior técnico da história do América do México. Ele é muito bem querido pelos torcedores mexicanos, ele é muito bem avaliado em um futebol que tem um nível muito competitivo. É sempre bom a gente lembrar, o futebol mexicano, ele é um futebol que tem muito dinheiro envolvido, que tem boas equipes sim. A gente pode, por exemplo, olhar o Pachuca, que acabou de eliminar o Botafogo, né, no Intercontinental. Então, é um futebol que ele é competitivo, ele é um futebol que merece sim respeito. E nesse cenário todo, o André Jardine, ele fazer esse trabalho muito bem feito que ele vem fazendo no América do México e entrar na disputa para ser o maior técnico da história do clube, é um feito que você tem que se valorizar. Até então, vem se construindo um excelentíssimo técnico brasileiro fora do nosso país. E ele vem sendo muito bem avaliado, não só no México, mas também em outras ligas, tanto que você tem até papo dele ir para a Europa. Atualmente, é um dos técnicos brasileiros que é mais bem avaliado nesse cenário internacional, algo que vemos a Covid, né, de uns anos pra cá, vem se tornando algo quase que impossível. Então eu acho que tudo isso aqui que eu acabei de te falar, né, dessa carreira até então do André Jardine como técnico de futebol, realmente passa a impressão de que ele é um bom técnico, de que ele é um técnico sim, competente, que pode ter um futuro na profissão. E isso é um fato, cara. O André Jardine até então realmente vem se mostrando um belíssimo de um profissional. E eu também tenho que falar um pouquinho do Dorival. Todo mundo sabe, né, tá todo mundo careca de saber que o trabalho do Dorival, ele não é bom, ele vem gerando muita insatisfação à torcida brasileira. Teve um bom início no começo de 2024, né, aqueles amistosos contra a Inglaterra e contra a Espanha, porém, desde a Copa América, cara, vem sendo uma queda abrupta, gigantesca no trabalho do Dorival Júnior, com inúmeros problemas, jogadores que dão certo nos clubes não conseguindo corresponder nem metade na seleção brasileira, inúmeros problemas defensivos, um buraco no meio campo que até hoje não se encontrou com o Dorival Júnior, um ataque que vem mostrando uma pequena evolução, mas ainda assim é muito pouco. É um trabalho devidamente contestado. O trabalho do Dorival Júnior até então na seleção brasileira não passa de ano. É um 5, 5,5, se bobear um 6. É um trabalho fraco, é um trabalho ruim, é um trabalho de um técnico que veio com muitas esperanças, que vinha de um bom retrospecto aqui no futebol brasileiro. Quando o Dorival ele assumiu a seleção brasileira, ele era o atual bicampeão da Copa do Brasil e em 2022 também tinha conseguido uma Libertadores. Era um técnico muito bem visado, chegou na seleção brasileira e não deu certo. E aí eu acho que o principal ponto que a gente tem que analisar quanto a esse debate do André Jardine, ele assumiu ou não a seleção brasileira, é, será que vale a pena? Gente, a seleção brasileira ela vem se tornando cada vez mais uma máquina de moer técnicos. Basicamente, quem toca na seleção brasileira não dá certo. E bem, o Dorival Júnior ele vem sendo uma grande prova disso. Era um técnico que era muito bem avaliado até assumir a seleção e agora está sendo devidamente criticado. Não está fazendo um bom trabalho. E será que faltando 1 ano e meio para a Copa do Mundo, realmente vale a pena trocar de técnico? Será que o André Jardine ele vai conseguir ter um impacto imediato como ele teve, por exemplo, na América do México? Porque ele chegou e 6 meses depois já era campeão. Mas isso é meio complicado de acontecer. Isso aí, muitas vezes, foge à regra, foge ao padrão. A gente pode pegar isso como base de análise e falar, tá bom, tudo bem. A gente vai contratar o André Jardine, a seleção brasileira vai virar uma máquina de jogar bola, e aí a gente vai conseguir ganhar o Hexa. Não é assim que as coisas funcionam. Esse início dele na América do México é um ponto muito fora da curva. E, gente, sendo bem sincero, eu não sei se vale a pena nem pra seleção brasileira, nem pro André Jardine. Gente, o cara, ele é ídolo de um clube no México, numa liga extremamente competitiva, com torcedores muito apaixonados. Será que vale a pena ele trocar essa idolatria pra talvez assumir uma seleção brasileira? Eu não sei se vale a pena. Eu, se estivesse no lugar do André Jardine, eu consideraria muito isso. E talvez nem aceitaria. Porque hoje a seleção brasileira, cara, ela é uma várzea. A seleção brasileira, ela não tem um projeto. Ela tá desesperada, dando um monte de tiro no escuro, tentando acertar alguma coisa. Tentou Diniz, com a promessa de que viria Ancelotti. Agora tentou Dorival e já não tá dando tão certo. É uma seleção que não tem projeto. E, sendo bem sincero, eu acho que se o André Jardine ele viesse a assumir a seleção brasileira, a gente tem que ser muito realista. Gente, seria um projeto pra Copa de 2030. Pô, o cara ele não consegue fazer milagre em 1 ano e meio, gente. É muito pouco tempo de trabalho. E ainda mais quando você tem espaçamentos nos períodos que você vai realmente estar interagindo com os jogadores. Ele vai pegar os jogadores em março. Aí depois de 2, 3 meses vai lá em junho, na data FIFA de junho. Você não tem tempo realmente para estabilizar um trabalho. Então eu defender essa troca ou não é um tanto quanto complicado. Sendo bem sincero, eu acho que o Dorival ele ainda não vai chegar na Copa de 2026. Tá numa situação muito, mas muito complicada. De um técnico que não consegue fazer seus jogadores renderem. E eu acho que essa pressão, essa cogitação de técnicos, ela vai continuar até realmente a Copa. Até o Dorival ser demitido ou até ele conseguir se manter no cargo. E de momento, eu acho que não seja talvez a melhor opção você demitir o Dorival e contratar o André Jardine. Eu acho que o André Jardine, ele talvez tenha até um pouquinho a mais a entregar que o Dorival nesse atual estágio de carreira, nesse atual momento do futebol. É um treinador que vem estudando bastante e, bem, vem desempenhando na Liga Mexicana, como eu disse durante todo esse vídeo.
Mas, pô, ele não vai ter uma base de trabalho, ele não vai ter tempo pra desenvolver o trabalho. E eu acho que contratar o André Jardim nesse momento pra seleção brasileira é só você basicamente queimar um cara que talvez seja promissor. É só você pegar um cara que tem talvez uma projeção de ser treinador na Europa, pegar todo esse potencial e jogar no lixo. Eu acho que não vale a pena pro André Jardim ser técnico da seleção brasileira atualmente, que é uma instituição completamente vaziada. Eu não acho que vale a pena pra seleção brasileira contratar o André Jardim faltando 1 ano e meio para a Copa do Mundo. Todo esse ciclo para a Copa de 2026 vem sendo uma várzea completa por conta da administração da CBF, né, esse Reginaldo Rodrigues. Mas pra você tá tudo bem. Pra você colocar o calendário de 2025 começando na segunda quinzena de janeiro, tá tudo bem. Você é um excelente gestor. Enfim, eu acho que isso daqui que não passa de uma especulação gigantesca, né? Vale lembrar, o presidente do América do México, ele disse que ele acredita que teve uma negociação ou no mínimo um contato, uma ligação entre o André Jardim e o presidente da seleção brasileira para ele eventualmente assumir a seleção. Tudo isso que eu falei até então, né? Tudo isso que eu desenvolvi nesse vídeo não passa de uma mera especulação por parte do presidente do América. Porém, realmente, eu acho que a gente analisando isso aqui de forma um tanto quanto racional, não vale muito a pena o investimento agora. Não vale nem para um lado e nem para o outro. Eu acho que o que resta pra gente realmente é chegar com esse trabalho pífio do Dorival até então, né, na Copa do Mundo. Tudo bem que eu acho que ele ainda não vai chegar, eu ainda acho que ele vai ser demitido porque ele não vai aguentar pressão. O Reginaldo Rodrigues é um cara que vai querer bancar o Dorival Júnior também, então muito provavelmente vai jogar ele pros cachorros. Eu acho que realmente não vale a pena pra nenhum dos dois lados. A gente tá numa situação um tanto quanto complicada, lastimável e tenebrosa pra Copa de 2026. A gente até então não tem nada. E sendo bem sincero, eu acho que só um roteiro, assim, espetacular, o Neymar voltar jogando muita bola, não lesionando até a Copa de 26, pode salvar a gente pra essa Copa. Porque o prognóstico atual talvez seja de um vexame, até maior do que das 3 Copas recentes. O Brasil, ele tá numa situação completamente defasada. E eu acho que, de momento, André Jardim não é a melhor opção para assumir a seleção. Eu acho que não é bom nem pro treinador que tá no América do México, um clube onde ele é idolatrado, e nem pra seleção brasileira, que não vai conseguir oferecer pra ele a mínima condição de trabalho, o mínimo projeto, a mínima estabilidade, a mínima proteção, nada. É uma especulação interessante, mas pro futuro, mas que de momento eu deixaria de lado e manteria o Dorival nesse ciclo completamente cagado pra Copa de 2026, que vem sendo o da seleção brasileira. Então, mas é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho pra receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Mas é isso, e até o vídeo de amanhã.